Oi. Sabe quando a gente pensa na Suíça, vem logo à mente relógio, né? Chocolate, talvez neutralidade política. Pois é. Mas olha, tem uma outra Suíça surgindo. Mais discreta, talvez, sabe? Como uma potência em deep tech. Aquelas tecnologias baseadas em ciência pesada mesmo. Exato. E inteligência artificial também. Como será que eles estão lidando com isso, hein? Tentando equilibrar essa inovação toda com a necessidade de, sei lá, de regras. É uma boa pergunta. E o mais curioso, tem brasileiro brilhando nessa história. Vamos dar uma olhada mais de perto na abordagem suíça para IA? É um cenário fascinante, viu? A Suíça está numa posição bem única, tentando achar seu caminho na IA, que hoje é, sem dúvida nenhuma, um tabuleiro geopolítico global. Com certeza. A gente está falando de tecnologia que define poder, economia, até segurança. E para entender essa história toda, a gente juntou um material bem interessante. Tem desde relatório oficial do governo suíço, sabe? Artigos discutindo justamente esse dilema: inovar ou regular? Sim, esse é o ponto central. Tem também um panorama desse ecossistema Deep Tech de lá, a trajetória de uma startup fundada por brasileiros, que é bem legal, e as notícias mais quentes sobre o modelo de IA que eles acabaram de lançar. Exato. Então, o nosso objetivo hoje aqui é desvendar qual é a real da Suíça na IA, quais são os trunfos que eles têm na manga, quais as pedras no sapato, especialmente essa tensão, né, entre acelerar a inovação e colocar uns freios regulatórios. Entendi. E vamos ver exemplos concretos, como essa startup, a Visu, e o modelo de IA aberto, o Apertus. O país tem só 1,3% da população da Europa. É bem pouco, né? Muito pouco, mas concentra quase 5% do talento em IA do continente. É muita gente boa reunida, né? Muita gente. E gerando muito valor, viu? A mesma fonte que você citou aponta que as startups suíças de Deep Tech, essa área de tecnologia avançada, já criaram um valor de mercado somado que passa dos 100 bilhões de dólares. 100 bilhões, uau. Não é pouca coisa. Mostra que existe um ecossistema fértil ali, sabe? Nossa, impressionante mesmo. E como essa aposta suíça se compara assim com o que as grandes potências estão fazendo? Porque a gente sabe que USA, China, União Europeia, tá todo mundo correndo nessa pista. Sim, e cada um com a sua estratégia, né? O relatório do governo suíço mapeia isso bem. A China, por exemplo, tem aquele plano super ambicioso de liderança global em IA até 2030. Usam até a rota da seda digital para espalhar a tecnologia deles. Uhum. Os Estados Unidos responderam com leis, incentivo à pesquisa, aplicação. O foco é muito em economia e segurança nacional. Basicamente, é uma corrida tecnológica com tons fortes de competição estratégica. E a União Europeia, que tá ali do lado da Suíça? A UE entrou forte na regulação. Eles propuseram a Lei de IA da UE, que é bem ambiciosa, tenta criar regras iguais para todo mundo no bloco. É o famoso efeito Bruxelas, né? Ah, sim. Eles criam uma regra lá e quem quiser fazer negócio com eles tem que se adaptar. Então acaba influenciando o mundo todo. A lei deles classifica a IA por níveis de risco, sabe? Chegando até a proibir usos considerados inaceitáveis, tipo certos reconhecimentos faciais em público. Certo. E a Suíça, no meio disso tudo? Como ela se posicionou no começo? O relatório deles chegou a comparar, não foi? Comparou, sim. E o estudo mostrou que, no início, os Estados Unidos já tinham uma atividade regulatória alta, mas muito voltada para a estratégia, para a segurança. A UE focada nessas regras para o mercado comum e a Suíça bem mais devagar na regulação. A filosofia inicial era outra. Diferente como? Qual era a ideia por trás dessa cautela toda? Olha, a abordagem inicial, que foi definida lá em 2019 por um grupo de trabalho interno do governo, era a chamada neutralidade tecnológica. Neutralidade tecnológica. Isso. A ideia era, vamos usar as leis que já existem sempre que der, né? Adaptar o que for preciso, mas evitar criar uma lei específica só para IA. Só criar regras novas por setor se fosse muito necessário mesmo. Entendi. E diferenciar bem o que vale para o governo e o que vale para as empresas privadas. Basicamente, a Suíça apostou, no começo, que a IA poderia ser domada com leis existentes.
quase como se fosse só uma atualização de software, entende? Entendi a analogia. Enquanto a UE já havia necessidade de um sistema operacional totalmente novo para lidar com a IA. Entendi a filosofia inicial. Mas parece que essa aposta está sendo questionada agora, né? Eu li um título ótimo da SWI Swissinfo.ch que dizia: Dilema suíço, inovar ou regular a inteligência artificial? Parece que o caldeirão ferveu por lá. Ferveu. E não muito. O artigo da Swissinfo menciona até que o ministério responsável lá, o Bacon, atrasou a entrega de umas diretrizes regulatórias que já eram esperadas. Ah, é? Isso mostra que o debate interno tá pegando fogo. Não é uma decisão fácil, né? Para nenhum lado. Imagino. E quem tá de cada lado nesse debate lá na Suíça? Olha, de um lado você tem ONGs como a Algorithm Watch Switzerland. Eles batem muito na tecla da proteção dos direitos das pessoas, de evitar danos, sabe? A pergunta deles é forte. Como a gente molda a IA em vez de deixar ela nos moldar? Uma pergunta importante. E do outro lado você tem o setor empresarial e alguns políticos, como um parlamentar chamado Franz Grüder. Eles ficam com medo de criar um monstro burocrático tipo da UE que acabe matando a galinha dos ovos de ouro da inovação. Querem um ambiente mais livre, mais favorável. Imagino que a pressão externa também conte muito nisso. A Suíça não pode simplesmente ignorar o que a União Europeia está fazendo, certo? Sendo vizinhos, parceiros comerciais tão fortes. De jeito nenhum. Ignorar não dá. Mais da metade das exportações suíças vai para a UE. Nossa, é muita coisa. Então, como as fontes apontam, ignorar a lei de IA da UE não é uma opção realista. As empresas suíças que atuam no mercado europeu vão ter que se adequar de qualquer forma. No mínimo, os padrões técnicos precisam estar alinhados, sabe? Senão não funciona. Entendo a lógica, mas isso não cria um risco para eles? De ficarem para trás em relação ao UE ou de terem que simplesmente copiar o que Bruxelas decidir? Quais são as alternativas que a Suíça está considerando agora? É uma encruzilhada. A Swissinfo.ch desenha 3 cenários principais que eles podem seguir. O primeiro é, basicamente, engolir o sapo e seguir o modelo da UE, criar uma lei específica para IA. O segundo é fazer um remendo, digamos assim, atualizar as leis atuais, como a de proteção de dados, para tentar incluir a IA. Foi mais ou menos o que fizeram com criptomoedas lá atrás. E a terceira opção? A terceira é pisar no freio da regulação, adotar uma postura mais inovação primeiro, sabe? Mais parecida com o que os Estados Unidos e o Reino Unido estão fazendo. Deixa a coisa andar, vai observando e não cria nova legislação por enquanto. É complicado. Com certeza é. Mas enquanto o governo lá quebra a cabeça com isso, a máquina de inovação suíça não está parada, né? Muito pelo contrário. Quais são os trunfos que ele já tem na mão, apesar desse dilema todo? Ah, são vários e são fortes. O relatório do Conselho Federal lista os principais. Primeiro, universidades de primeiríssima linha, coisa de ponta mesmo, como a ETH Zurich e a EPFL em Lausanne. Famosíssimas. E tem um dado interessante. Elas estão entre as 4 melhores da Europa em gerar startups de deep tech. Spin-offs, né? Além disso, muita pesquisa de qualidade, tanto a básica quanto a aplicada, e um setor financeiro muito robusto, que tanto consome quanto desenvolve IA. E tem a questão da localização estratégica deles, né? E a reputação do país, isso deve ajudar. Ajuda, e muito. Pensa bem, Genebra cedia organizações internacionais que são chave para definir padrões globais. A ISO, que define normas para quase tudo que a gente imagina. Verdade. A IEC, focada em eletrotécnica. A ITU, de telecomunicações. Isso dá à Suíça um lugar privilegiado na mesa de discussões globais sobre padrões. Faz todo sentido. Aí você soma a isso a fama de país neutro, estável politicamente. Isso conta muito em debates delicados como o da IA. E eles têm até iniciativas bem inovadoras, como o GESDA, que tenta antecipar o impacto de futuras tecnologias, misturando ciência e diplomacia. Bem interessante. Com essa base toda, o que o governo suíço decidiu fazer concretamente para se posicionar melhor nesse cenário global de IA? Quais foram as ações? O relatório de 2022 traçou 4 linhas de ação principais. A primeira é fortalecer a própria expertise do governo em direito e tecnologia de IA. A ideia é criar um tipo de centro jurídico, um law hub, com gente de dentro e de fora para dar suporte.
E a segunda? A segunda é usar uma plataforma que eles já têm, a Plataforma Tripartite, que junta governo, empresas e sociedade civil para alinhar a posição suíça nos fóruns internacionais de IA, para falar com uma voz mais unificada, né? Entendi. E as outras duas linhas são mais focadas para fora, para influência externa. Exatamente. A terceira linha era intensificar a colaboração com aquelas organizações de padronização que ficam lá em Genebra mesmo, ISO, IEC e TNU. Participar ativamente da criação dos padrões técnicos globais. Eles até planejavam uma conferência internacional sobre isso. Importante estar nessa discussão. E a quarta linha era buscar autorização para negociar um acordo sobre IA no Conselho da Europa. Um acordo que tivesse peso legal, sabe? Mas que mantivesse aquela ideia de neutralidade tecnológica sempre que possível e a distinção clara entre uso público e privado da IA. Estratégias bem pensadas, né? Focando nos pontos fortes deles. Agora, vamos ver a inovação acontecendo na prática. Tem um exemplo muito legal que conecta com o Brasil, a startup Visu. Você mencionou antes. Ah, a Visu. É uma história ótima essa. O pessoal do Papo de Empresa contou direitinho. Foi fundada em 2016 por dois irmãos cariocas, o Marcos e o João Pedro Monteiro, junto com um cofundador suíço, o tio Hog. E a ideia surgiu de um jeito bem inusitado, né? Num hackathon. Teve até eclipse no meio. Exatamente. Foi muito curioso. Um eclipse solar atrasou o evento na ETH Zurich. O Marcos estava com um projeto de cripto, mas com o atraso, ele mudou o foco para análise de dados. Aí o irmão dele, João Pedro, chegou e teve a sacada. E se a gente pudesse só perguntar qualquer coisa para os dados? Que demais! Desenvolveram a ferramenta ali, na hora. Batizaram de Visu, que vem do nosso Que Visu, né? Ah, que legal! Não sabia da origem do nome. E ganharam um prêmio no Hackathon. Foram incubados pela Six, a empresa suíça de pagamentos que organizou o evento. Que história, hein? Nasceu de um eclipse e virou uma empresa global. Isso diz muito sobre o ambiente de inovação lá, né? Totalmente. E o que a Visu faz exatamente na prática? Eles criaram uma plataforma de IA generativa para análise de dados empresariais. A ideia é que qualquer pessoa na empresa, mesmo sem ser expert em dados, possa conversar com os dados. Fazer perguntas em linguagem normal, tipo, quais foram as vendas por região no último trimestre? Super útil. E aí recebe na hora as respostas, gráficos, insights, tudo conectado direto nos bancos de dados da empresa, com segurança, claro. Facilita muito o acesso à informação. Genial. E eles estão no Brasil também? Você disse que eram brasileiros, os fundadores? Estão sim. A Visu atua globalmente e tem clientes de peso aqui no Brasil. Bayer, Caixa Consórcios, Algar Telecom já investiram bastante no país e, segundo a matéria, tinham planos de investir ainda mais. É um belo exemplo de como esse ecossistema suíço consegue atrair talento internacional e gerar essas startups de tecnologia de ponta. Muito bom ver brasileiros nessa frente. E falando em inovação suíça de ponta, a gente chega no lançamento mais recente e talvez mais impactante. O modelo de IA Apertus. O que ele tem de tão especial? Ah, o Apertus, esse é realmente um marco importante. É um modelo de linguagem grande, um LLM, né? Como o ChatGPT, o Claude que a gente conhece mais, só que desenvolvido na Suíça e lançado agora, em setembro de 2025. Acabou de sair do forno, então. Exato. E o nome já entrega a filosofia toda. Apertus significa aberto em latim. A proposta deles é ser totalmente open source, código aberto mesmo. Totalmente aberto. Mas quem está por trás disso e por que essa abertura toda? Qual o objetivo? É uma iniciativa liderada pela EPFL, uma daquelas universidades top que a gente falou com a ETH Zurich participando também. Faz parte de um projeto maior chamado Swiss AI Initiative. E os objetivos são bem ambiciosos, viu? Quais são? Primeiro, transparência total. Segundo, reforçar a soberania digital, ou seja, não depender só das big techs americanas ou chinesas. Terceiro, oferecer uma alternativa confiável. E um ponto crucial, que já nasce em conformidade com as leis de dados da Europa, como o GDPR. Entendi. E em termos técnicos, ele se compara aos grandes modelos que a gente já usa? Olha, as fontes indicam que sim. The Verge, Tecnoblog e Nova Social, todas falam disso. Ele foi lançado em duas versões,
Uma com 8 bilhões de parâmetros, que são como os neurônios ajustáveis do modelo, né? E outra mais potente, com 70 bilhões. 70 bilhões é bastante coisa. É sim. E dizem que o desempenho é comparável ao Llama 3 da Meta, que é um modelo forte de 2024. E tem detalhes legais. Foi treinado num supercomputador chamado ALPS, que usa energia limpa, de hidrelétrica. Que ótimo! E um detalhe incrível, foi treinado com dados de mais de 1.800 idiomas e é fluente em mais de 1.000. 1.000 idiomas! Nossa, isso é realmente impressionante. E essa parte do totalmente aberto, o que significa na prática? O que eles liberaram para o público? Quase tudo. É isso que chama atenção. Liberaram o código-fonte do modelo, os pesos do modelo, que são os parâmetros ajustados depois do treinamento, basicamente o cérebro da IA, os dados usados no treinamento. Até os dados? Sim, com uma ressalva importante, segundo discussões online baseadas no artigo do The Verge. Parece que eles tentaram respeitar as instruções de sites para não serem rastreados, aquele arquivo robots.txt. Ah, entendi. É uma preocupação ética importante. Exato. E liberaram também toda a documentação do processo de criação. Tudo disponível publicamente numa plataforma conhecida, a Hugging Face, e mais, com uma licença permissiva que permite até o uso comercial. É uma abertura que a gente não vê muito por aí. É bem radical. Nossa, isso é realmente muito significativo. Mas por que fazer isso? Qual a vantagem de abrir tanto o jogo? Não pode ser só para ser bonzinho, imagino eu. Com certeza não é só altruísmo. É estratégia pura. O objetivo principal, como aponta o pessoal do Inova Social, não é tanto ter o modelo com a maior pontuação em todos os testes de performance, sabe? Superar os modelos comerciais em tudo. Não é essa a meta principal? Parece que não. É mais sobre oferecer uma base sólida, segura, transparente e principalmente auditável. É quase como se a Suíça estivesse tentando construir uma autoestrada pública para IA, enquanto outros estão mais focados em vender os carros super rápidos que rodam nela. Gostei da analogia. Uma infraestrutura. Exato. A ideia é que pesquisadores, o setor público, empresas, especialmente na Europa, possam usar e construir em cima do Apertus com confiança, sabendo como ele funciona por dentro, podendo verificar. É visto mais como infraestrutura pública do que como um produto final fechado. Entendi, uma aposta em confiança e colaboração, talvez. E como essa iniciativa do Apertus e toda essa discussão de regulação na Suíça se encaixam no cenário global, onde está todo mundo tentando definir as regras do jogo para IA? Se encaixam totalmente. O próprio relatório suíço já identificava isso lá atrás, que as regras globais para IA estão surgindo em vários níveis ao mesmo tempo. Não é uma coisa só, uma lei única mundial. Múltiplos níveis. Isso. Primeiro tem o direito internacional, que já existe, né? Direitos humanos, essas coisas. Depois tem o que chamam de soft law. São aquelas recomendações de organizações como a OCDE, a Unesco. Não são leis obrigatórias, mas influenciam bastante as políticas nacionais. Certo, entendi. E quais outros níveis eles identificaram? Aí vem o terceiro nível, que são justamente as leis nacionais com impacto fora das fronteiras, como as dos Estados Unidos, da China e, claro, a lei de IA da UE, que a gente já falou bastante. Essa é super relevante para a Suíça. Com certeza. Técnicos e éticos que as próprias indústrias e organizações de padronização, como ISO, IEC e 3E, definem entre si. E o quinto nível é bem interessante, eles chamam de poder normativo dos fatos. Poder normativo dos fatos, como assim? É quando a própria tecnologia avança tanto que cria uma nova realidade, forçando um debate, criando precedentes antes mesmo de ter lei. O exemplo que o relatório dá é quando a Apple anunciou aquele sistema para detectar abuso infantil em fotos nos aparelhos. Mesmo antes de lançar, só o anúncio já gerou uma discussão global enorme sobre privacidade e vigilância. A tecnologia criou o fato. Faz todo sentido. Então, a Suíça, com essas ações que você descreveu, e agora com o Apertus, está tentando jogar nesses vários tabuleiros ao mesmo tempo, tentando influenciar onde pode, como nos padrões técnicos lá em Genebra, e ao mesmo tempo criando alternativas como o Apertus que já refletem certos valores, como transparência. Exatamente essa é a leitura.
E tudo isso é motivado por aquelas questões éticas e legais que estão na base da discussão global sobre IA, né? Que o relatório suíço também lista claramente. Como é que a gente lida com a caixa preta dos algoritmos? Como evita a discriminação? Como controla a vigilância e manipulação? Quem é responsável se a IA errar feio? Como regular algo que aprende e muda o tempo todo? São as perguntas fundamentais. São. E o Apertus, justamente por ser aberto, tenta responder diretamente a algumas dessas preocupações, principalmente a da transparência e da auditabilidade. Você pode olhar lá dentro. Olhando para tudo isso que a gente conversou, fica claro que a Suíça está numa corda bamba bem complexa, né? De um lado tem esse motor de inovação em Deep Tech e IA super potente, com universidades de ponta, muito talento, startups como a Visu, com conexão brasileira. Um ecossistema vibrante. Exato. E do outro lado tem a pressão para regular, a sombra da influência da União Europeia ali do lado, a necessidade de se posicionar nesse jogo global. É um equilíbrio delicado. Sem dúvida nenhuma. E o lançamento do Apertus surge como uma jogada muito estratégica nesse cenário todo. É quase uma afirmação clara de valores. Olha, a gente aposta em transparência, em abertura, numa busca por uma certa autonomia digital, oferecendo uma opção diferente dos modelos fechados das gigantes de tecnologia. É uma forma de dizer, nós também temos um caminho para IA e ele é assim, mais aberto. Quase uma abordagem Swiss-made para a inteligência artificial, né? Focada em qualidade, confiabilidade e em participar ativamente da definição das regras do jogo, em vez de só seguir a maré dos outros. Pode ser vista assim, sim. A estratégia parece ser usar os pontos fortes que eles têm. A pesquisa de ponta, a presença das organizações internacionais em casa, a credibilidade do país para ter uma voz ativa na definição das normas globais. Seja lá no Conselho da Europa, seja nos comitês de padronização da ISO e EC. Não querem ser só reativos. Exato. Querem ajudar a moldar o futuro. E o Apertus é a prova viva desse desejo de construir uma IA talvez mais alinhada a valores públicos, mais aberta, mais auditável. Isso deixa a gente pensando, né? Se por um lado a gente tem essa corrida global pela IA, com muita competição, muitos interesses estratégicos nacionais fortes. Uma disputa clara. E por outro lado, a gente vê iniciativas como a Apertus que apostam justamente na abertura radical, na colaboração. Fica a pergunta, né? Como é que esses dois mundos vão conviver? Até que ponto essa colaboração aberta, que o Apertus simboliza tão bem, pode realmente florescer no meio dessa competição geopolítica intensa pela supremacia em IA? É um paradoxo interessante. Exato. Esse equilíbrio, ou talvez desequilíbrio, entre abertura e estratégia nacional, talvez seja uma das grandes questões que vão definir como a IA vai se desenvolver no mundo todo nos próximos anos. É algo para a gente continuar acompanhando de perto, com certeza.